Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Maria e hoje nós vamos tratar um pouco sobre a teleconsulta no SUS, a inovação na saúde, esse tema que é de grande relevância para a saúde pública. Quero agradecer ao convite da terceira jornada acadêmica multidisciplinar em saúde. É uma enorme satisfação estar participando de um evento dessa magnitude. Então, antes de darmos início, para vocês conhecerem um pouco sobre minha trajetória profissional, sou enfermeira por formação, certo? Possuo especialização em saúde pública, assim como também em enfermagem e saúde da família, e estou concluindo a especialização em gestão da vigilância em saúde. Possui experiência assistencial em atenção primária em saúde, também já atuei na teleconsulta de enfermagem, com ênfase e assistência aos portadores de doenças crônicas, já prestei consultorias também através da teleconsulta de enfermagem aos cuidados com o pé diabético, possui experiência em ensino e pesquisa em cursos tanto técnico como de graduação também em enfermagem, e atualmente estou atuando como preceptora de estágio supervisionado de atenção primária em saúde e também atuo como docente universitária. Trago para vocês uma frase que vai trazer inúmeras reflexões para a gente no decorrer desse momento, certo? Uma frase que vocês precisam realmente levar para a vida. Seja a voz que acalma, o ouvido que escuta e a mão que guia. O enfermeiro constantemente ele precisa ser essa voz que acalma, que acolhe, o ouvido que escuta e a mão que vai guiar nossos pacientes. Então, hoje vocês vão compreender um pouco sobre o histórico, como que surgiu a enfermagem através da teleconsulta, a importância dessa teleconsulta, vocês vão saber quando realizar essas teleconsultas, certo? Quais os recursos metodológicos que podemos realizar, que podemos fazer o uso para realizar uma assistência ali qualificada, certo? Quais as habilidades que o enfermeiro ele precisa possuir, quais os atributos para uma assistência qualificada e quais os desafios também que que perpassam aí essa tecnologia, essa inovação na saúde, certo? Tudo isso que nós vamos discutir hoje é com vistas realmente a compreender sobre o quanto que a enfermagem na teleconsulta ela vai estar inovando a saúde e, consequentemente, principalmente, inovando o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, em relação ao histórico, é preciso que vocês compreendam que o Ministério da Saúde lá atrás, no início dos anos 2000, ele já traz a telesaúde, porém esse termo ele é mais abrangente, tendo em vista que todos os profissionais de saúde eles podem sim estar atrelados a essa modalidade de assistência, certo? Mas muita calma aí nessa hora que eu vou explicar para vocês mais especificamente como que ocorria essa telesaúde no Ministério da Saúde. Veja que não é teleconsulta, e sim telesaúde, certo? Então, é o uso ali de recursos tecnológicos a fim de prestar, de aprimorar uma ampliação ali em relação a algumas questões voltadas para a saúde, mas não especificamente em relação a consulta através de tecnologias, certo? Em relação às teleconsultas de enfermagem, o COFEN vai trazer uma resolução ali em 2020 em detrimento daquele cenário emergencial e aquele cenário pandêmico de Covid-19. Então, houve ali a necessidade da criação de uma normativa definitiva sobre o tema para alcançar ali uma ampliação dessa modalidade de atendimento para os profissionais de enfermagem, mais específico ali para os enfermeiros, porque até então os enfermeiros eles não realizavam a teleconsulta de enfermagem, certo? Então, após a avaliação ali de algumas características, qualificações, dos benefícios que toda essa inovação trouxe para a saúde pública, o COFIN, ele traz uma resolução, já em 2022, do ano passado, está bem recente, que normatiza, certo, a atuação de enfermagem em saúde digital. Então, o COFIN compreendeu o seguinte:
o Covid, esse cenário emergencial passou, mas essa inovação na saúde em relação à teleconsulta de enfermagem veio para ficar. Então, por isso, traz essa resolução que normatiza a atuação de enfermagem em saúde digital. Então, através disso, o enfermeiro sim pode realizar a teleconsulta de enfermagem. Isso é um grande avanço para a nossa classe e para a saúde pública. Falando um pouco sobre a telesaúde, que é algo que já existia há muitos anos ali no Ministério da Saúde, ele traz como principais pressupostos, como principais ali objetivos, uma maior satisfação dos usuários, dos pacientes, como também da própria equipe de saúde. Por quê? Porque esse recurso da telesaúde, ele visa atender ali aos princípios básicos da qualidade nos serviços de saúde, que é trazer uma assistência segura, oportuna, efetiva ali em tempo hábil, eficiente, equitativa, ou seja, levar mais para quem mais precisa, centrada também no paciente, ao invés de ser centrada ali apenas na doença, certo? E isso faz com que seja evitado um tempo ali de espera e, consequentemente, reduz filas de espera na saúde pública, no âmbito do Sistema Único de Saúde, certo? Isso traz um menor custo ao SUS, certo? E o maior objetivo justamente da telesaúde é justamente transpor barreiras socioeconômicas, culturais e principalmente aquelas barreiras geográficas, para que os serviços e as informações em saúde elas possam chegar a toda a população, ou seja, através da telesaúde, através dessa nova modalidade assistencial, nós conseguimos assistir pacientes que não necessariamente estarão na nossa região de saúde. Isso, claro, a depender ali das instituições que adotam e adotarão essas medidas de teleconsulta de enfermagem, certo? Mas é muito importante falarmos sobre essa questão das barreiras realmente que são quebradas, barreiras socioeconômicas, justamente porque vai gerar uma maior satisfação e um menor custo, certo? Culturais também, e principalmente geográficas, porque nos dá a possibilidade de assistir o paciente ali, independente do local onde ele esteja situado, certo? Em relação aos serviços ali da telesaúde, nós sabemos que a telesaúde no Ministério da Saúde traz serviços de consultoria, telediagnóstico, teleeducação e segunda opinião formativa, certo? Em relação à teleconsultoria, é mais atrelado a um cuidado e também registro voltado aos trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde, que vai ter um objetivo ali principal, primordial, o esclarecimento de dúvidas que estão relacionadas a procedimentos, ações, demandas ali dos profissionais de saúde, certo? Tudo que vai interferir no processo ali assistencial, todas essas demandas, elas são esclarecidas em relação através da teleconsultoria. E em relação ao telediagnóstico, ele já vai trazer um serviço mais autônomo e, como o próprio nome já é bem sugestivo, ele tem a ver mais com o apoio ao diagnóstico, certo? Já a teleeducação, esse termo também é bem intuitivo. A teleeducação, ela se dá através de informações que são repassadas através de recursos tecnológicos, seja através de conferências, aulas ou cursos de aperfeiçoamento, certo? E a segunda opinião formativa eu trago como um ponto de extrema atenção, tendo em vista que a teleconsulta de enfermagem ela se deu a partir de uma questão emergencial no cenário pandêmico de Covid-19. Então, esse cenário também trouxe várias informações errôneas, informações que acabaram acarretando ali em discussões negativas e alguns desfechos negativos, a exemplo da baixa imunização, da baixa cobertura vacinal em algumas localidades. E por que que eu trago isso para vocês? Porque há um serviço na telesaúde, pelo Ministério da Saúde, que trata
de questões que vão trazer respostas sistematizadas, certo? Que é isso justamente que trata esse quarto ponto. O primeiro ponto é a teleconsultoria, o segundo, o telediagnóstico, o terceiro, teleeducação, e o quarto, segunda opinião formativa, que trata justamente de respostas sistematizadas, certo? Com base em revisões bibliográficas nas melhores evidências científicas e clínicas ali, para que essas informações elas ordenem o cuidado na atenção primária em saúde, que elas possam nortear o cuidado na atenção primária em saúde. E aí, ela se dá a partir de perguntas, de questionamentos que vão ter origem lá nas teleconsultorias, que vai ser justamente aquele momento que vai reunir trabalhadores, profissionais e gestores de saúde com esclarecimento ali de dúvidas e aprimoramento de ideias. Então, a partir dessas perguntas originadas, essa segunda opinião formativa, ela vai selecionar a partir dos critérios ali de relevância e de acordo com a pertinência, né? O quão pertinente é esse questionamento ali no âmbito do SUS. Então, isso vai ter relação também com as diretrizes do SUS, certo? Isso vai trazer respaldo para todos os profissionais ali da área da saúde para prestarem os serviços com realmente respaldo de cunho científico, certo? Para que não estejamos propagando informações errôneas e nem realizando procedimentos de caráter errôneo e que possa interferir negativamente na vida das pessoas e, consequentemente, no cenário de saúde pública do país, certo? De um modo geral, nós podemos destacar algumas vantagens em relação a teleconsulta de enfermagem. Dentre elas, eu diria que a maior seria a promoção à saúde. A partir do momento que nós conseguimos transpassar ali limites geográficos, que nós podemos assistir pacientes que não necessariamente estejam na mesma localidade que nós conseguimos, inclusive, levar mais autonomia para esses pacientes, levar mais informação para esses pacientes e também nós fazemos com que eles fiquem mais empoderados, para que eles se sintam mais responsabilizados em relação à saúde, não só individual, mas também coletiva. Então, a maior vantagem seria a promoção à saúde, que através da teleconsulta de enfermagem a gente pode estar ofertando, certo? Também fácil acesso, certo? Muitas pessoas hoje dispõem de pelo menos um dispositivo tecnológico que facilite a comunicação. Então, isso vai gerar também uma economia de tempo e custos, porque a partir do momento que vários pacientes eles deixam de se deslocar para locais muito distantes da sua residência, eles acabam economizando tempo e também alguns custos, certo? Além disso, todas essas questões elas vão trazer maior comodidade para os pacientes e também para a equipe de saúde. Isso, consequentemente, reduz custos. Então, isso está muito atrelado também com aqueles primeiros objetivos ali da telesaúde, no âmbito do Ministério da Saúde, certo? E a ambiência, ela vai trazer também ali uma vantagem, porque o paciente ele pode ser assistido, o usuário do SUS ele pode ser assistido em todo e qualquer lugar que ele se sinta à vontade. Então, quando devemos realizar a teleconsulta de enfermagem? Nós sabemos que esse cenário da teleconsulta se deu a partir desse cenário de pandemia da Covid-19 através disso, nós partimos sobre duas vertentes que nos norteava sobre a partir de que momento a gente deveria realizar essa teleconsulta. Primeiro, a gente realizava uma vigilância através dos sinais de alerta que algumas pessoas, ao entrarem em contato com aqueles canais ali disponibilizados pelo Ministério da Saúde, nós realizávamos uma vigilância e verificávamos os sinais de alerta e posteriormente vou explicar um pouco sobre isso de uma forma mais específica. E também realizamos um monitoramento ali dos fatores de risco, certo? Então, tudo vai depender ali do primeiro contato e da vigilância, monitoramento e identificação dos fatores de risco. Lembrando que eu estou falando no âmbito ali daquele cenário emergencial, mas hoje, como o COFEN traz essa
essa nova normativa de que o enfermeiro ele pode sim se apropriar da teleconsulta de enfermagem, nós sabemos que o enfermeiro ele pode sim prestar assistências voltadas a consultorias de cuidados com a pele, voltados ao autocuidado de gestantes, boas práticas alimentares para gestantes, dentre outras questões aí que o enfermeiro pode estar realizando e desde que ele tenha habilidade para tais serviços, certo? É importante compreendermos que na teleconsulta de enfermagem, os meios tecnológicos que nós utilizamos, todos eles estão entrelaçados com a comunicação. Por que que eu falo isso? Porque tecnologia em saúde é todo recurso que nós utilizamos para favorecer a qualidade assistencial, desde um preenchimento de uma ferramenta manual até um dispositivo eletrônico de alta geração. Então, quando eu falo da teleconsulta de enfermagem, eu estou falando de meios tecnológicos que precisam, sim, nortear uma comunicação efetiva. Então, de um modo geral, essa comunicação, ela se caracteriza pelo intercâmbio à distância entre o enfermeiro e paciente, ou seja, essa comunicação à distância entre o enfermeiro e o paciente, certo? Seja através de chamada de voz sem vídeo ou com vídeo, certo? Ou através de mensagem de texto instantânea, certo? A exemplo do WhatsApp, e mensagens também de texto curtas e e-mail também. Então, todos esses recursos aqui nós podemos utilizar a nosso favor para prestarmos uma assistência ali de teleconsulta, certo? Um ponto de atenção muito importante que devemos ter é que, para realizarmos uma teleconsulta, o enfermeiro, ele não somente vai ligar o dispositivo, vai ligar para um paciente e vai atender as demandas dele, não. Antes de iniciar a consulta, antes de acolher esse paciente, de identificar todos os sinais de riscos e agravos, demandas, antes de realizarmos de um modo geral a consulta, precisamos esclarecer ao paciente, ao usuário do SUS, sobre o termo de consentimento, ou seja, ele precisa consentir, ele precisa concordar em participar ali daquela escuta, daquela consulta. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque nós estamos falando de uma inovação na saúde que ainda há algumas barreiras. De acordo com algumas questões culturais, muitas pessoas possuem ainda algumas barreiras, então nós precisamos realmente garantir de que essa assistência, ela vai ser uma assistência que não vai gerar nenhum desconforto para o paciente. Então nós precisamos assegurar de que todas as informações, elas são sigilosas, confidenciais, de que não há compartilhamento ali de informações, certo? Então, esse termo de consentimento, ele também resguarda tanto o enfermeiro como o paciente também, certo? Esse termo de consentimento, ele pode ser realizado por mensagem de texto, por aplicativo, pode ser um consentimento verbal, por áudio, vídeo, ligação telefônica, e depois de tudo isso, nós precisamos realizar o registro em prontuário, certo? E aí eu trago para vocês um exemplo de termo, certo? Bem simples, claro e dinâmico, bem efetivo, da Secretaria de Saúde de Florianópolis, onde esse termo de consentimento, ele foi realizado através do WhatsApp, porque essa teleconsulta de enfermagem seria realizada por videochamada no WhatsApp. Boa tarde, Joana Lemos da Cruz. Você está de acordo em realizar uma teleconsulta com a enfermeira Lourdes por meio da videochamada de WhatsApp? Então, veja que ele já identifica quem é a enfermeira que vai atender, certo? E aí a pessoa diz sim, ela confirma. As informações resultantes dessa consulta serão registradas no seu prontuário e vão garantir ali a confidencialidade e o sigilo entre profissional e paciente e vão iniciar a chamada. Vejam que o recurso que foi utilizado aí nesse momento foi o WhatsApp, porque a chamada seria realizada através do WhatsApp, por uma chamada de vídeo. Lembrando que cada instituição de saúde ela pode dispor dos próprios recursos ali de, de, de
várias dinâmicas distintas ali de como vai abordar o paciente, desde configurações ali de softwares, de sites, de aplicativos da própria empresa que podem estar dispondo desses recursos audiovisuais, ou até mesmo a chamada de vídeo pelo WhatsApp, que é mais simples, tranquila e dinâmica, certo? Quais seriam, então, os materiais e equipamentos necessários para que o enfermeiro ele realmente tenha uma garantia de uma assistência que não vai trazer nenhum risco de desconforto para o paciente? Primeiro, uma sala privada. Todos vão concordar que, assim como no serviço presencial, nós precisamos de uma sala privativa. No serviço à distância, no serviço remoto, né, na teleconsulta de enfermagem, nós também precisamos dispor, até porque nós asseguramos aqui, ó, sobre o sigilo e a confidencialidade. Então, essa sala precisa ser uma sala única e exclusiva para esses atendimentos, tá? Tanto para o profissional como para o paciente. Claro que em relação ao paciente, é mais difícil a gente garantir que ele realmente tem uma sala privativa, porque muitas vezes eles estão no âmbito do seu próprio domicílio, então nós precisamos respeitar ali a dinâmica e o cenário em que essa pessoa está inserida, mas sempre que pudermos assegurar que esse paciente ele fique numa sala privativa para realizar o atendimento melhor, certo? Nós precisamos de dispositivo eletrônico, aparelho celular ou computador com câmera, certo? Boa conexão com a internet, porque isso vai garantir uma continuidade e qualidade no atendimento, certo? Imagina você não ter uma boa conexão com a internet, você esqueceu de verificar o sinal da internet, esqueceu de pagar a conta ali da internet, deu algum problema no servidor e você está ali no momento crucial do seu atendimento, de repente cai a conexão, você precisa retomar a chamada, já perde a credibilidade, a pessoa acaba trazendo uma experiência negativa para uma pessoa que precisaria ali de uma assistência realmente contínua e efetiva para aquele momento, certo? Então, esse é um dos pontos de atenção que precisamos ter e também verificar e dispor de todos os recursos que possam ali favorecer a nossa comunicação, fone de ouvido, microfone e evitar ruídos, por isso que é importante uma sala ali privativa. Em relação ao primeiro contato, a gente precisa identificar e gerenciar essa demanda, assim como todo e qualquer serviço de saúde. Então, primeiramente, é crucial, é de extrema importância que identifiquemos a necessidade do paciente, conferir primeiramente também a identidade, certo? E a necessidade desse paciente. Então, é necessário compreender que nem sempre uma pessoa que está buscando o serviço ali de teleconsulta, ela vai ter a necessidade de estar ali naquele momento. Muitas vezes ela tem o indicativo de ir para o presencial e a gente precisa gerenciar isso muito bem e vou explicar isso para vocês de que forma a gente pode fazer isso na prática, certo? A gente precisa também realizar orientações gerais, né, em relação ao horário, à disponibilidade dos recursos materiais, à disponibilidade de tempo dessa pessoa, avaliar a necessidade do acompanhante, da presença do acompanhante. Então, tudo isso precisa ser realizado no primeiro contato para que quando no momento da consulta não haja nenhuma intercorrência, nada que possa interferir realmente no momento da consulta, certo? Então, quando a gente realiza de uma forma qualificada esse primeiro contato, fica mais fácil acessarmos o prontuário do paciente, porque nesse primeiro contato a gente já começa a compreender realmente as necessidades do paciente. Quando eu atuei como enfermeira de teleconsulta, eu na minha carteira eu conseguia gerenciar mais de 600 pacientes, então a partir da segunda, da terceira consulta, porque eram consultas contínuas, eu prestava uma assistência ali contínua a esses pacientes, então era possível acessar o prontuário deles para que eu pudesse realmente
me adaptar a cada situação em específico. Então, eu diria que um dos pontos chaves para o preparo da teleconsulta é justamente acessar o prontuário do paciente para reconhecer o sexo dessa pessoa, a idade dessa pessoa, informações pertinentes, comorbidades, para que possamos nos adaptar ali àquela situação em específico. Organizar também o ambiente é primordial para garantir a privacidade e a qualidade do serviço, certo? Testar os materiais de internet, audiovisuais também, e confirmar se a teleconsulta ela é clinicamente apropriada para o momento, foi o que eu falei anteriormente. A gente precisa realmente gerenciar e saber identificar se aquele paciente não tem um indicativo de ir de fato para um serviço ali emergencial de caráter presencial ou se ele de fato está buscando um serviço ali de promoção à saúde e de prevenção de doenças e agravos, certo? No momento da teleconsulta, existem algumas questões que vão facilitar a checagem dos equipamentos. Então, no primeiro momento, é importante que, além de confirmar a identidade do paciente, falar sobre o termo de consentimento, nós já chequemos ali todos os equipamentos. Então, podemos questionar se o usuário ele consegue ver, se ele consegue nos ouvir, certo? Confirmar a identidade posteriormente com o nome completo, data de nascimento, com informações muito pertinentes aí em relação ao termo de consentimento, aquele ponto de atenção que eu já mencionei para vocês, lembrar de apresentar-se, isso é crucial, e apresentar, inclusive, outros profissionais que possam estar compartilhando dessa consulta com você, ainda que eles não apareçam em vídeo, mas eu já cheguei a realizar algumas consultas onde se fazia necessário a presença do médico, o médico muitas vezes ele não aparecia no momento, mas ele estava acompanhando, ele só não aparecia ali visualmente, mas eu precisava realmente apresentar o profissional médico diante disso, certo? Porque imagina também o desconforto que não ia ser gerado mediante a participação de uma pessoa ali, se ela ocorresse de uma forma inesperada, né? Então fica bem mais tranquilo quando a gente já comunica que existe um outro profissional ali acompanhando e que a qualquer momento esse profissional vai poder contribuir e que é para a própria garantia da qualidade do serviço que existe a presença ali daquele outro profissional. Então, tudo depende da forma como nós conseguimos conduzir essa situação. Lembrando que, se estamos falando de uma teleconsulta, estamos falando de uma consulta de enfermagem que é realizada a partir de um dispositivo eletrônico, a partir de uma nova tecnologia, certo? Então, se é uma consulta, toda consulta ela dispõe ali de avaliação de sinais e sintomas, acolhimento de queixas, prescrições, encaminhamentos. Então, tudo isso nós vamos fazer sim na teleconsulta de enfermagem, tá? Desde o exame físico ali até todas as etapas do processo de enfermagem, aquelas 5 etapas ali. Então, é preciso que a gente também verifique a necessidade desse exame físico e se o próprio paciente ele dispõe ali de equipamentos que nos ajudem a realizar essa avaliação. Então, será que ele possui, que ele dispõe de um aparelho para aferição de pressão? Muitos pacientes que eu atendia, como eram portadores de doenças crônicas, a maioria deles já tinham disponíveis em casa todos esses recursos, então isso facilitava bastante no momento ali do exame físico, tá? Então é importante avaliarmos aspectos de fala, de respiração, de coloração da pele, então é importante compreendermos também a magnitude da responsabilidade que o enfermeiro de teleconsulta tem, porque é necessário realmente dispor de diversas habilidades para conseguir identificar esses aspectos de fala, da respiração, coloração de pele, através desses recursos tecnológicos, certo? E em relação também à teleconsulta, é importante compreendermos que muitas vezes pode haver a necessidade do envio de documentos, né, do compartilhamento ali de alguns documentos, seja fotos de uma lesão para realizarmos a avaliação, fotos de resultados de exames, certo? É, em relação aos anexos, esses anexos de fotos, registros e documentos nós precisamos realizar no prontuário, certo? Mediante a evolução da enfermagem. Então, assim como
No presencial, nós realizamos também a nossa evolução de enfermagem, certo? E aí nós identificamos as necessidades de interconsulta com o médico ou com outros profissionais de saúde, ou necessidades de outras demandas ali, certo? De acordo com os fatores de risco. Nós prestamos orientações, claro, com muita cautela também para tranquilizar o paciente, que muitas vezes ele busca aquele serviço porque ele está com um certo grau ali de receio de buscar o serviço presencial. Isso acontecia muito no cenário da pandemia, várias pessoas com aquele medo e muitas vezes muitos apresentando sinais e sintomas ali de doenças físicas, mas também de questões psicológicas que já estavam sendo afetadas. Então, é de suma importância que nós tenhamos esse olhar de tranquilizar, orientar quanto aos sinais de risco e esclarecer dúvidas sem gerar nenhum pânico, certo? E como eu falei anteriormente, toda consulta ela traz para a gente também a possibilidade de realizarmos prescrições de enfermagem. Então, essas prescrições elas não se referem apenas aos medicamentos e, claro, aqueles medicamentos que estão dentro dos protocolos ali que os enfermeiros eles podem prescrever, mas quando a gente fala de prescrição, nós estamos falando também de procedimentos que podem ser prescritos e também encaminhamento, certo? Então, na prática, existem várias formas de identificarmos sinais de riscos. Um exemplo muito claro é, por exemplo, um usuário ou um familiar que entra em contato porque quer investigar um possível caso de AVC que possa estar ocorrendo ali naquele momento. Então, de uma forma bem clara, dinâmica e efetiva, nós podemos pedir para que o paciente sente-se em uma cadeira, depois levantar as mãos, certo? E posteriormente pedir para que a pessoa segure um objeto para avaliarmos a força muscular do paciente. E esse é um outro exemplo que conseguimos avaliar, certo? Pedir para o paciente sorrir e repetir frases simples, como por exemplo, nem lá, nem aqui, nem aqui, nem lá, certo? E lembrando que todas essas questões que nós avaliamos, nós podemos avaliar a respiração, nós podemos avaliar uma ferida. É claro que existem os desafios e os entraves ali, os empecilhos, mas assim, é possível, isso já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive, de conseguir orientar gestantes quanto à pega correta no momento ali da amamentação, prestar esclarecimentos em relação aos cuidados que ela poderia ter, essas gestantes poderiam ter em relação à alimentação no intercurso ali gestacional, nesse período gestacional, certo? Era possível também orientar em relação a alguns sinais de alerta de desenvolvimento para crianças. Então, assim, todas essas consultas, essas informações, elas não excluem a importância da presença em um pré-natal, em uma consulta de puericultura, mas ela é de caráter complementar porque ela ajuda a minimizar ali aquela angústia desses pacientes. E principalmente no meu caso, que eu gerenciava toda uma equipe e todo um programa que envolvia pacientes com doenças crônicas, então essas doenças elas não têm cura, então era muito efetivo, de fato, todas essas informações e esclarecimentos, consultorias que passávamos para eles, porque é, eles realmente, a partir da adoção dessas medidas mais saudáveis de hábitos de vida, ele era possível vermos o quanto que eles estavam evoluindo, porque era necessário acompanharmos também os exames de rotina que eles realizavam, isso evitava muitas vezes a ida nos serviços de saúde de forma presencial, isso muitas vezes evitava uma internação desnecessária. Então, quando nós percebemos o quanto que nós conseguimos inovar a saúde, principalmente no âmbito do Sistema Único de Saúde, que ele precisa estar cada vez mais fortalecido, isso traz uma satisfação enorme para a nossa classe. Então, em relação às habilidades que o enfermeiro ele precisa possuir para ser enfermeiro de teleconsulta.
Primeiro ponto é a autonomia. O enfermeiro ele precisa compreender que na maioria das vezes ele vai estar sozinho ali realizando aquele atendimento e que na maioria das vezes ele não vai dispor de um recurso, principalmente se for através de chamada de vídeo, não vai dispor de um recurso para compartilhar ideias, saberes e tirar dúvida com outros profissionais. Então, além de autonomia, o enfermeiro ele precisa realmente ter muita habilidade do conhecimento, realmente precisa ter muita propriedade naquilo que ele está fazendo, certo? Empatia é crucial, é primordial, porque a gente precisa sempre adaptar o nosso serviço, a nossa assistência com vistas à própria rotina, à realidade desses pacientes, dos acompanhantes, dos familiares. Então, precisamos ter empatia e precisamos nos adequar sempre à forma como esse paciente lida com sua vida, com sua demanda de saúde, seus costumes. Então, é necessário também que tenhamos inteligência emocional para lidar com os desafios. Precisamos ter uma habilidade extrema, é crucial que tenhamos uma boa comunicação. Precisamos prestar informações de forma clara, objetiva e dinâmica, lembrando sempre de respeitar todas as particularidades dos pacientes, evitando termos técnicos, utilizando termos realmente coloquiais, porque precisamos compreender que o presencial já traz alguns desafios. E se o presencial traz desafios, a tecnologia na consulta, ela pode trazer também esses mesmos desafios. Então, a comunicação ela precisa ser de fato ser muito efetiva e dinâmica. O enfermeiro ele também precisa dispor de uma criatividade tremenda no sentido de saber até que ponto ele pode utilizar determinados recursos ali tecnológicos. Então, muitas vezes, veja um exemplo anterior que eu citei sobre a avaliação de sinais e sintomas do AVC. Isso também pode estar relacionado a uma crise de asma, por exemplo. Já atendi, inclusive, alguns pacientes que, no momento de uma crise de ansiedade, buscavam um serviço de saúde e aí a gente precisava dispor dessa criatividade, dessa expertise também de saber qual o recurso metodológico, tecnológico mais apropriado para aquele momento. Então, é importante também que, em relação à criatividade e à comunicação, a gente perceba e saiba que que a nossa própria linguagem não verbal, ela fala muito sobre a assistência. Então, é importante a inteligência emocional também, que está atrelada à criatividade e à comunicação, porque muitas vezes esses pacientes, eles podem trazer algumas demandas que de fato sejam preocupantes e a gente não pode verbalizar isso, mas também a gente não pode demonstrar ali no momento dessa consulta. Então, percebam mais uma vez o quanto que o enfermeiro, ele é empoderado, ele tem autonomia o suficiente para crescer é, no âmbito profissional, porque quando o COFEN ele traz essa normativa de que o enfermeiro ele pode realizar uma teleconsulta, é porque o COFEN acredita que o profissional da enfermagem ele dispõe de todas essas habilidades para garantir uma assistência de caráter qualificado. Então, o COFEN acredita que o enfermeiro ele possui habilidade de autonomia, que ele possui empatia, que ele possui inteligência emocional, que ele tem uma comunicação ali que é primordial, que precisa ser aprimorada desde do primeiro período da graduação, precisa ter criatividade e que ele tenha também o domínio dos recursos. Então, assim, não adianta também o enfermeiro ter uma boa comunicação se ele não tem domínio dos recursos que ele vai utilizar. Isso pode acarretar em alguns problemas e fazer com que o enfermeiro ele perca a criatividade porque não vai otimizar ali o serviço de saúde e a pessoa que está sendo assistida, ela talvez ela não queira mais ser assistida por aquele enfermeiro. Claro que no início é tudo muito novo, mas existem treinamentos, existem questões ali a serem aperfeiçoadas com o tempo. Essas habilidades podem ser melhor aprimoradas, assim como as demais experiências profissionais, mas é importante que, se você busca, quer, almeja no futuro, ou está iniciando aí
esse essa assistência profissional de enfermagem de caráter ali na teleconsulta, é importante que você tenha em mente que precisa ter essas habilidades e que precisa lidar com esses desafios aqui. Em relação ao termo de consentimento, existe uma certa resistência de algumas pessoas quando essa dinâmica do serviço ela não foi agendada. Deixa eu falar de uma forma mais clara para vocês. Quando o paciente ele precisa desse serviço da teleconsulta, mas ela não houve um agendamento prévio, a gente precisa informar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, dependendo do serviço de saúde, seja ele com o enfermeiro ou com outros profissionais de saúde, a gente precisa assegurar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e dependendo do cenário, eles vão precisar gravar é, é, a ligação ou o vídeo. E essa pessoa precisa ter total consciência disso, então precisamos confirmar algumas informações e sabemos que hoje em dia, devido aos muitos golpes aí na internet, infelizmente, isso acarreta ali numa maior resistência das pessoas a buscarem esse serviço, mas isso só acontece quando o serviço ele não é previamente agendado. Outro desafio também são os meios inadequados. Nós sabemos que muitas vezes nem todos eles vão dispor de todos os recursos ali mais apropriados, então por isso que é preciso que tenhamos ali uma expertise, uma empatia, uma comunicação, porque nem sempre os recursos eles vão ser os melhores disponíveis, certo? É preciso nos atentarmos de que nem sempre a comunicação vai ser efetiva e que nem sempre isso depende também somente de nós quanto enfermeiros, nós quanto profissionais, né? Nós precisamos compreender que às vezes as limitações na comunicação, elas podem se dar através de limitações que a própria pessoa pode possuir ali, desde um insumo ali do material, desde os ruídos que podem surgir, desde a falta de um conhecimento prévio sobre os dispositivos, sobre como vai se dar. Então, assim, é preciso estar atento em relação às limitações na comunicação, porque esse é um dos grandes desafios também. Em relação à ausência de acesso, nem sempre as pessoas elas vão ter acesso a todos os insumos, dispositivos ali, acesso à internet. Então, cabe a nós nos adaptarmos sempre e traçarmos ali as melhores estratégias de, de prestar essa teleconsulta de enfermagem sem que isso intercorra ali em desfechos negativos para o paciente, certo? E um dos desafios é a adaptação à rotina, porque na maioria das vezes o enfermeiro de teleconsulta ele vai estar atuando no âmbito da sua própria residência, ele vai estar trabalhando em casa. Então é necessário que ele busque uma melhor adaptação aos horários em relação aos próprios afazeres pessoais, para que isso não acarrete ali, não acabe gerando uma frustração ou trazendo algumas complicações aí, interferências no trabalho, certo? Então, adaptar a rotina requer é, desde uma sala privativa até saber qual o melhor horário, alguns profissionais que têm filhos e precisa de um cuidado e uma atenção maior com eles, é preciso saber compreender também que a criança, vez ou outra, ela pode surgir nesse momento ali da consulta, às vezes do nada aparece um cachorro, às vezes do nada é um carro de som vendendo ovo ali na porta, então assim, a gente precisa se adaptar à rotina, verificar quais os melhores horários ali disponíveis, até para, junto com a instituição, a gente traçar ali o melhor horário de trabalho. E também outra questão muito importante que não podemos esquecer é sobre a gente ter aquela capacidade de se autogerenciar no sentido de compreender qual é o momento de parar, qual é o momento de realizar ali um exercício, para que não tenhamos ali nenhum acidente laboral, que não tenhamos ali nenhum acidente por esforço repetitivo, porque muitas vezes quando estamos no conforto de casa, a tendência é justamente
estarmos mais tranquilos ali no local do trabalho e não nos atentamos assim que precisamos levantar um pouco, distrair um pouco para voltar a realizar todos os atendimentos, então é necessário sim nos adaptar em relação a isso também, a ter esse autogerenciamento e, claro, prestar muita atenção em relação aos horários das refeições, porque muitos profissionais, eles acabam perdendo a credibilidade porque ficam com lanches durante o atendimento. Então, essa questão de se autogerenciar por ser no âmbito da própria residência, esses atendimentos, em algumas instituições, tá? Em outras, existe um local específico que os profissionais eles se deslocam para realizarem esses atendimentos, mas nesses atendimentos, na própria residência do enfermeiro, é necessário que tenhamos cautela, isso tem muito a ver com ética, isso dita muito sobre o respeito e compromisso que temos com a nossa profissão. Então, são questões que eu preciso estar trazendo aqui para vocês, porque assim como no presencial pode acontecer também, e são desafios que precisamos estar cada vez mais atentos a levantar debates e discussões para saber até que ponto podemos nos adequar a esses desafios ou até mesmo traçar métodos e formas de superar esses desafios. E aí eu trago para vocês, para finalizarmos, as tendências da teleconsulta de enfermagem, com um ponto de atenção. Alguns estudos apontam que desde o do período da pandemia, em torno de 26% dos enfermeiros chegaram a realizar a teleconsulta, certo? E após o cenário pandêmico, já aumentou para 34 e que esse número tende a aumentar cada vez mais, porém na rede privada. Então, fica o questionamento e a reflexão do que podemos fazer como profissionais, como futuros profissionais, como defensores do SUS, o que é que precisamos fazer, quais os debates precisaremos de levantar para tornarmos essa assistência cada vez mais presente nesse cenário pós-emergência de Covid, levando em consideração que a teleconsulta de enfermagem tem como principal vantagem justamente a promoção em saúde. Então, quando a gente fala em SUS e fala em inovação em saúde, a gente precisa se atentar principalmente a fortalecer ali o que vai ser o principal ponto ali da rede de atenção em saúde, que é justamente a atenção primária, que vai ser a porta de entrada do usuário para o serviço de saúde. Então, precisamos estar cada vez mais atentos sobre quais diálogos, quais reflexões podemos levantar em relação ao que podemos fazer para contribuir para o aumento dessa tendência da teleconsulta de enfermagem no Sistema Único de Saúde, no SUS, para que juntos possamos fortalecer cada vez mais o SUS, que é imprescindível para para a nossa vivência, né? E aí, concluindo para vocês, trago justamente essa reflexão de que a enfermagem, sim, ela consegue inovar a assistência à saúde no SUS através da teleconsulta, mas que para isso ainda se faz necessário algumas discussões e por isso eu fiquei muito feliz e fico de fato muito lisonjeada por estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que é de grande relevância e é uma das tendências da profissão da enfermagem do futuro, certo? Então, agradeço e parabenizo também a jornada pela escolha do tema, certo? Precisamos cada vez mais estar aprimorando nossas pesquisas e sensibilizando também os profissionais de saúde para que eles compreendam que nós conseguimos inovar através da teleconsulta, sensibilizar também a população de que nós vamos perpassar ali, nós vamos quebrar barreiras, superar barreiras ali geográficas, socioeconômicas, culturais também, e que isso é um fator positivo, mas nós só conseguimos isso junto com os trabalhadores e também toda a população, ou seja, de um modo geral, com todos que constituem ali o SUS, né? Gestores, trabalhadores e população em geral, usuários do SUS. Então, agradeço novamente a presença de vocês, a participação e ao convite
Foi uma enorme satisfação falar sobre o assunto. É isso, pessoal. Até a próxima.